Metade dos corredores de ônibus de Ribeirão Preto está pronta e nós fomos ouvir a população para saber se eles já sentem diferença no trânsito, para melhor ou não. E nós encontramos foi muita reclamação. Dos 11 corredores de ônibus do programa Ribeirão Mobilidade, 6 estão prontos, mas recebendo ainda a rede atual do transporte coletivo. Além da integração das vias destinadas aos coletivos, as obras são, segundo o município, para agilizar a fluidez do trânsito e também ampliar a capacidade de tráfego das ciclovias. A promessa da prefeitura é que os corredores de ônibus se interligarão por 56 quilômetros e os horários dos coletivos serão cronometrados. Os semáforos todos sincronizados. Mas do que já ficou pronto até agora, o motorista não percebeu melhora. Um exemplo é aqui na Avenida Dom Pedro. O corredor de ônibus está muito confuso, porque para carro, aí o ônibus precisa passar, não dá para passar, o motorista do carro está parado, é motociclista que está parado. Precisa melhorar a sinalização, tá? Pôr mais policiamento, os guardas indicando o que pode ser feito, o que não pode ser feito, aonde pode passar, onde pode fazer conversão, aonde pode virar, se o condutor, que horário que ele pode usar, se não pode usar a faixa de ônibus, porque tem lugar que pode usar, tem lugar que não pode. Aqui na Dom Pedro não ajudou não. Lá para os outros lados pode ter ajudado, mas não vi tanta necessidade. Eu fico perdida porque você não sabe se você pode andar nela ou se você não pode. E às vezes também acho que como alguns carros estacionam nessa faixa, atrapalha os ônibus também. Então aí fica todo mundo perdido. O corredor de ônibus da Avenida Dom Pedro tem 5,5 km de extensão e foi implantado para facilitar o acesso para mais de 10 bairros da região norte. E funciona da seguinte maneira: de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite, é exclusivo para os coletivos urbanos. Os veículos convencionais não podem trafegar pela faixa de ônibus e também não podem estacionar à direita em cada um dos sentidos do corredor. As calçadas também sofreram modificações com rampas de acesso para cadeirantes, mas o pedestre não ficou contente. Ficou a mesma coisa, até piorou nos passeios, piorou. Tem muitas lombadinhas que a gente tropeça. Em vez de distrair, a gente tropeça, pode cair e machucar. Mais acidente, principalmente de moto. Muita correria. Eu acho que, sabe, ficou bem confuso mesmo. Porque aqui, ó, você vai passando aí, os motoqueiros não param não, viu? Eles passam. Está fechado para eles, mas eles passam. Inclusive piorou para os comerciantes aqui. Tem muito comerciante que saiu daqui da avenida. Na Avenida Saudade, onde tem mais de 5 quilômetros de corredor de ônibus, a mudança tem gerado muito transtorno. Tá pior. É muita... Quer dizer, do lado de lá você não pode andar. Aí fica complicado. De meia hora não é toda hora, que não é um ônibus seguido um atrás do outro. Aí eu acho complicado. Quem é de fora, quem não conhece bem esse sistema de faixas, acaba se confundindo. E mesmo os aqui de cidade também acabam se confundindo ainda. O corredor de ônibus, ele tem que colocar como a Dom Pedro lá, tem um horário que pode fazer a parada e outro horário que... Porque tem o meio do dia que os ônibus param e fica, né? E de tarde tem aquele movimento mais alto, que é horário de pico, né? Eu acho que está confuso e não comporta em nossa cidade o que foi feito, porque são vias estreitas, né? Aí você atrapalha o trânsito, pode ocorrer até atropelamento. E durante a reportagem, uma senhora foi atropelada na faixa de pedestre na esquina da Saudade com a rua Pernambuco. Ela foi socorrida e levada para atendimento médico. Foi porque os carros abrem o sinal e não dá o tempo para o pedestre passar. Tem que ter um tempo, não fechar um lado e abrir o outro. Com o ônibus ocupou o espaço todo. Então não houve benefício nenhum. Está muito perigoso, sim. Eu acho que é devido a isso que acontece muitos acidentes por aqui nessa avenida, viu? Eu venho aqui no postinho e tem que ficar um século aí esperando porque dá medo de atravessar a rua, porque o povo não respeita. Como que a gente fica, né? Fizeram esse corredor aqui. Continua do mesmo jeito. O desrespeito é grande aqui. É grande. Porque tem a faixa, tem um letreiro desse aqui. Ônibus. E os caras não estão nem aí. Não respeitam o pedestre, não tem fiscalização. Tanto ficou confuso para o pedestre quanto para o motorista.
Mesmo com todas as queixas, a administração municipal fala que as faixas exclusivas vão beneficiar cerca de 3.500.000 usuários de ônibus mensalmente, além de mais de 1 milhão de veículos de Ribeirão e região que circulam todos os dias pela cidade. Diz ainda que as reclamações dos passageiros diminuíram 15% nos 4 meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2022. Mas, na realidade, não é esse cenário que encontramos. Até agora, não vejo melhora nenhuma. Continua a mesma coisa. No sentido da espera de ônibus, a hora que a gente retorna do trabalho muito cheio, né? Melhora nenhuma, só piora. Piora. Os ônibus estão péssimos. Eu moro no Heitor Rigon, já tem mais de 25 anos, e os ônibus lá todinho quebrado. Já é a 4ª vez que eu monto no mesmo ônibus e o mesmo problema, sem freio. Ainda precisa melhorar muito, porque a dinâmica da nossa necessidade do transporte é imensa e não está tendo esse suporte conforme a nossa necessidade, principalmente a linha do Nova Aliança. Ela é, assim, sobrecarregada aos extremos. A lotação, demora. O trânsito estava bem ruim hoje, mas ele passou fora do horário. Fala que vai passar um horário, sabe, no aplicativo, e sempre passa atrasado. Várias coisas, vários pontos que precisa melhorar ainda. Que nem o Iguatemi que eu pego, é a cada 1 hora e demora muito e junta muita pessoa. Tem vezes que se a gente perde a gente não consegue chegar e tem que ficar olhando rota alternativa para poder pegar. Isso quando não quebra e demora um pouco mais, aí eles têm que colocar outro ônibus, aí lota mais ainda. Para mim tá péssimo, não é só eu que falo não, todo mundo tá falando lá no bairro nosso. Bairro que é? Vila Virgínia. Os ônibus estão muito sucateados e além disso eles não põem, quando é domingo ou feriado, aí que você fica bom esperando o ônibus, porque eles não põem os ônibus, tem tanto ônibus e eles não põem os ônibus, depois você arranca o dinheiro dos aposentados, eles acham que está carregando o pessoal de graça, isso sai tudo da prefeitura, vai para eles, o dinheiro, é milhões que a gente vê falar na televisão que a prefeitura passou para eles aí, ó. E não tem ônibus para atender ninguém. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que as mudanças serão percebidas quando todos os corredores de ônibus estiverem finalizados, a frota for substituída e os semáforos inteligentes ligados. Garantiu que os coletivos terão ar-condicionado, suspensão a ar e internet gratuita. E acrescentou que de 2022 para cá houve um aumento de passageiros, mas o fluxo ainda segue baixo em comparação ao período antes da pandemia. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos o nosso núcleo de jornalismo, Anderson Manzoli, engenheiro. Manzoli, mesmo com mais da metade dos corredores de ônibus entregues, a Prefeitura pelo menos afirma que até agora nada melhorou. Para a população, uma surpresa. E para o senhor, uma ótima tarde. Ótima tarde, André. Ótima tarde a todos. Pois é, André, pelo menos a velocidade dos ônibus que já estão operando deveria ter melhorado. E os atrasos decorrentes dessa velocidade mais baixa também. É claro que a gente sabe que os semáforos inteligentes ainda não estão funcionando, mas os veículos que circulam na faixa exclusiva para o ônibus e naquelas que são preferenciais dariam passagem para o ônibus, já deveria ter melhorado um pouco a velocidade média com que o ônibus se desloca, resultando nisso uma melhora para os usuários que estão aí usando o sistema hoje. Infelizmente, né, Manzoli, não é só a questão dos ônibus, mas também dessas obras que não melhoraram a vida de quem trabalha ou frequenta esses corredores, como a gente ouviu aí na matéria da Gislene. Isso deveria ser, na verdade, o contrário. Exatamente. Veja, nós temos uma percepção de que o problema foi que se criou tanto uma ideia de que ia melhorar de forma rápida e essas obras demoraram tanto que a percepção que nós temos é que nunca vai melhorar. Mas depois que tudo tivesse realmente sido implantado, aumentar a quantidade de ônibus e nós temos o dever de cobrar tudo isso, é que se melhore. Mas o problema é que quando a prefeitura, a infraestrutura pública demora demais para atender uma necessidade, a percepção que nós temos é de que realmente só está piorando. E, na verdade, é uma piora, mas tende a melhorar depois de implantado. É o que a gente espera.
Para dar, pelo menos por enquanto, razão aos reclamantes, a nossa equipe flagrou um atropelamento de pedestre durante a reportagem. Depois das obras, a Prefeitura vai precisar aplicar muita engenharia de trânsito na sua análise, Manzoli? Com certeza. Veja, todo esse período de obra, ele causa uma insatisfação em todos os usuários, não só os pedestres, como os motoristas de carro, aqueles que são usuários do sistema de transporte público e até o comércio. Então, nesse período onde houve toda essa demora do poder público para atender uma necessidade da população, causa um mal-estar em todos. Então, o correto agora é a Prefeitura, depois que colocar o sistema de transporte público tudo para funcionar, ela dar algum tipo de incentivo para esses comerciantes que tiveram algum tipo de prejuízo nesse período. E é claro, cabe a todos nós também entendermos de que é necessário seguir as regulamentações de trânsito e entender que o trânsito ele tende a melhorar se cada um fizer a sua parte e lembrar que realmente só depois de tudo implantado que a gente vai sentir de fato uma melhora substantivamente palpável, que antes já era para ter melhorado um pouco, mas ainda não sentimos isso. Durante as últimas chuvas, Manzoli, nós levamos um susto, né? Porque os corredores de ônibus alagaram e aí até com uma certa facilidade. Essa situação ainda está em aberto ou na verdade a Prefeitura precisa estudar para não entregar corredor que vai ficar alagado? Com certeza, André, precisa já aproveitar que já tem a informação, já tem o dado de que no período de chuva está tendo esses alagamentos e já agir de forma a resolver o problema, já antecipar o período de chuva, já fazer as correções necessárias nessa infraestrutura para deixar o sistema operando de forma plena. Porque só faltava, depois de tudo isso implantado, ainda ter que enfrentar num período de chuva um alagamento e o usuário não conseguir chegar de forma tranquila no seu destino porque está alagado o ponto de ônibus que ele precisa estar. Muitos comércios de Ribeirão Preto ou comerciantes de Ribeirão Preto pagaram um alto preço por essas obras. Em alguns casos, isso significou até a falência de muitas empresas, ou seja, estas obras têm um dever de resgatar pelo menos a economia da cidade. Com certeza, veja, então é possível, junto com parceria público-privada, se fazer uma forma de reaquecer o comércio, principalmente nessas áreas onde foi perdido o local de estacionamento, onde a pessoa vinha, parava o carro, rapidamente ia lá, fazia as suas compras e já saía com o carro. Hoje essas pessoas não terão essas facilidades mais, porque se perdeu os pontos de parada. Por outro lado, é possível a Prefeitura, junto com alguns estacionamentos, criar alguma forma de convênio para que incentive as pessoas a voltarem a fazer compras nesse comércio. Inclusive fazer paradas de ônibus, onde a pessoa pode parar o ônibus, fazer as suas compras e voltar, utilizando apenas um ticket. Então, tudo isso poderia voltar a incentivar as pessoas a estarem consumindo, né, a estarem indo nesses pontos de comércio que foram prejudicados. Anderson Manzoli, engenheiro civil, agradeço muito a sua presença, a sua participação aqui no Jornal da Clube. Ótima semana, até mais. Obrigado.